De imediato, a palavra ao coordenador deste painel, professor Carlos Moraes. Obrigado, boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome do engenheiro Alexandre Vollmann, agradecer ao SENGE a oportunidade de estar aqui e também ter participado, junto com vários outros colegas de outras instituições, na construção desse seminário, que eu acho que está sendo muito produtivo. A gente, para iniciar aí o último painel, né? O painel 2 é o último painel do seminário, a gente tem dois desafios aqui. Um é a questão do tempo, né? Exatamente por estar sendo tão bom, os tempos se excederam e a gente tem menos tempo para falar também de muita coisa, né? E o maior desafio eu estou desde o início, né? Até queria fazer, e talvez até para ajudar um pouco os nossos palestrantes aqui, de tudo que a gente já viu de manhã, de tudo que a gente ouve, como já foi falado aqui, na mídia, que nós somos um país que está indo de mal a pior. O que nós mostramos hoje aqui é exatamente o contrário, né? Pelo menos na minha perspectiva, né? O exemplo que foi dado de manhã pelo professor Osiris Silva e também pelos nossos colegas da Cientec, da FEPAGRO e FEE, mostram, né, 4 exemplos dos muitos exemplos que nós temos, né, pelo país afora, no nosso estado, de instituições, de empresas que estão inovando há muito tempo. Mesmo antes dessa palavra existir no vocabulário da tecnologia, né, o professor Osiris mostrou eles o quanto, né, correram risco, quanto foram audaciosos e quanto pensaram em soberania, em tecnologia e inovação já na década de 60. Então, esse é o grande desafio que nós temos também agora para trabalhar um outro assunto que é muito importante e que vem mudando, né, a cara, digamos assim, mudando a característica de ser universidade, né? As nossas universidades, elas vêm mudando em função dessa necessidade do desenvolvimento de ambientes de inovação. E é um pouco isso que o nosso painel vai buscar com os colegas que estão aqui dividindo esse momento com a gente. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer bastante os 3 painelistas, que ontem a gente trocou e-mails e eu fiz uma pergunta para cada um, e eu estou bem satisfeito, porque, no meu ponto de vista, vocês responderam a pergunta que eu fiz para cada um. Na verdade, assim, o professor Maurício, eu perguntei para ele, já que nós temos essa visão clássica de que inovação ocorre somente na empresa, e por isso eu digo clássica, porque a gente mostra aqui que talvez não seja só dessa forma, como é que é vista a contribuição da universidade e o Maurício, né, trazendo dentro do enfoque da sustentabilidade, que de manhã já tinha sido bastante reforçado, que a gente não vai poder ter um futuro se a gente não pensar, né, numa outra tríplice hélice que eu uso muito também, que é o ambiental, o social e econômico, né? Isso é fundamental. E reforçou muito a questão da formação de recursos humanos, né? E acho que complementa também o que ele falou e também que foi trazido de manhã pelo professor Luiz da Cientec, onde a gente cresceu bastante em produção científica, né? Se ele tivesse mostrado um gráfico, né, do que éramos há 20, 30 anos atrás, era vergonhoso, né? Então, as nossas universidades, por mais problemas que o Renato colocou muito bem aí também, acredito que a gente vem também cumprindo um papel importante, né, que é do desenvolvimento científico na formação de recursos humanos de alta qualificação. Então, o Brasil está em 13º no mundo, poderemos ser melhores, certamente, né?
mas há 20 anos atrás estávamos numa situação bem ruim. Então, essa é uma contribuição que a universidade tem que fazer, né? Para que, pelo menos, um percentual dessa formação e desse conhecimento gerado se transforme em inovação, em patentes. E, realmente, a questão de patentes é algo que a gente vem instituindo como importante, né, para a formação dos nossos alunos, eles terem essa motivação de irem para as empresas e buscarem, né, desenvolverem localmente essa inovação. Nesse sentido, por exemplo, né, na universidade, há 10 anos atrás, a gente decidiu construir atividades acadêmicas de empreendedorismo e inovação. Então, faz 10 anos, a Unicinos e as engenharias foram, digamos assim, as cobaias, né? E hoje toda a área de tecnológicas e de gestão de negócio tem atividades onde o aluno sai sabendo desenvolver um plano de negócio e dali, né, gerando oportunidades de startups ou levando isso para dentro das empresas às quais trabalha, né? O Eduardo trouxe muito bem a questão que também perguntei para ele sobre esses ambientes, né, de inovação e como isso vem contribuindo para o crescimento, né, do interesse dos próprios alunos universitários na participação em startups e nas empresas. E trouxe também uma questão aqui do 4º Distrito, que talvez nem todos tenham essa noção, mas a gente observa hoje que esses ambientes de inovação, eles estão sendo, talvez até mais que interdisciplinares, né, Eduardo? Eles estão sendo transdisciplinares, porque eles estão acontecendo fora desse ambiente de parques tecnológicos, né? O 4º Distrito tem a questão dos SPOA, que é a Zona de Inovação de Porto Alegre. Várias empresas e projetos foram construídos ali com egressos das nossas universidades, alunos das nossas universidades, que foram para lá fazer algo diferente, né? Como o Eduardo coloca no final. Essa geração vem buscando coisas diferentes e a gente tem tido dificuldade ou tem discutido muito já dentro da universidade, né, como entender isso que o jovem está querendo buscar e nos adaptarmos a isso também, né? E em vários níveis isso vem acontecendo, né? A Cientec trouxe de manhã aqui que tem a sua incubadora tecnológica. A Escola Liberato, que é uma escola estadual, técnica, maravilhosa, que temos lá no Vale dos Sinos, também tem a sua incubadora, né? A Prefeitura de Porto Alegre, enfim, em vários níveis isso vem acontecendo. Empresas privadas que vêm com a ideia de investimento em aceleração de empresas, estão também buscando desenvolver startups. Então, esse fenômeno ele passa a ser muito transdisciplinar, né? Bom, e o Renato também, eu perguntei para ele, né, como é que se dá essa relação entre a universidade, a região, né, e as empresas nessa construção do Parque Tecnológico, que é um pouco o que nós trabalhamos assim lá na Unicinos, o que o Eduardo também trouxe para o Tecnopuc, né, a necessidade de rever, né, a veia regional, rever o que está sendo feito para o futuro, pensar que talvez tenha que mudar a matriz tecnológica ou talvez tenha que rever a matriz que esteja lá para que ela seja muito mais produtiva e traga benefícios do ponto de vista social, econômico, ambiental para a região. Então, assim, fazendo essa síntese, creio eu, passo a palavra para vocês aí perguntarem também para os nossos colegas. Lá atrás, levantou a mão primeiro. Depois, acho que aqui. E ela, e depois ele. Lá atrás, ó, lá no fundo. Aqui à direita. Bom. Eu sou Eugênia, eu sou engenheira do setor de eletricidade e do Sindicato dos Engenheiros do Pará.
Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Eduardo, diretamente, mas antes eu queria agradecer, já que nós estamos no fim do seminário, agradecer ao Alexandre e ao nosso colega Zambuja por esse brilhante, maravilhoso seminário, que eu gostei muito, entendeu? A gente começou com o doutor Osíris, que nos emocionou bastante, não sei se vocês assistiram a palestra do doutor Osíris. O velhinho realmente nos emocionou, gostamos muito. Depois entrou os outros 2 pesquisadores, para a gente contar, caiu o padrão, porque eles foram nos dizer, eles são brilhantes, e nos dizer da tristeza, né, da falta de apoio, dos fechamentos das fundações. Então, eu não sei se um de vocês tocou rapidamente nesse assunto, e a gente ficou realmente assim, constatar mais uma vez que aqui no Rio Grande do Sul, como em todo o Brasil, a falta de prioridade da tecnologia, do desenvolvimento, o que esse governo está acontecendo no Brasil, e essa tristeza com que nós estamos passando, esse buraco que nós estamos metidos. E depois entrou o engenheiro Maranhão, que falou da Petrobras. Realmente muito interessante também as histórias dele. Eu discordei dele num ponto. Discordei bastante, porque ele colocou a Lava Jato como um entrave. A melhor coisa que aconteceu no Brasil em 20 anos é a Lava Jato. Como se a Lava Jato fosse a culpada do desemprego, de tudo. Eu achei assim, um absurdo o que ele disse, mas eu não quis confrontar com o velhinho, o doutor Maranhão. E eu achei um absurdo que ele disse isso. Eu acho que a Lava Jato é a melhor coisa que aconteceu no país em 20 anos. E que a culpada do desemprego pelo desmonte das empresas. Mas o desmonte das empresas é devido à corrupção. Não foi a Lava Jato que destruiu, que parou com as empresas. Quem parou com as empresas foi a corrupção. Essa doença maldita que está assolando o nosso país, tomando conta do nosso país. Então, as empresas estão paradas porque são corruptas. Então, não tem como. Eu queria saber, assim, na prática, como é que a Lava Jato resolveu investigar. Como é que eu vou investigar uma empresa, ele deu o exemplo da Odebrecht, se todo o corpo gerencial da Odebrecht estava na propina, na corrupção, todo metido. Eles é que pararam, não foi a Lava Jato que parou. Eles é que se pararam. Entendeu? Então, eu discordei desse ponto dele, ia até falar, mas eu preferi falar no fim. E eu fiquei assim, muito contente, eu gosto de ouvir, né, pessoas maravilhosas como vocês, que estão empenhadas com o desenvolvimento do país, porque são tão poucos. Que vocês é que deviam estar governando, pessoas como vocês é que deviam estar governando o nosso país. E não esses bandidos, esses ladrões que estão aí, vendendo tudo, porque agora acabou a propina, né, está mais difícil. Então, agora tem que vender tudo para poder roubar, para pegar dinheiro. Nessas transações de venda de desmanche do Estado, é onde eles estão vendo uma chance de pegar dinheiro. Então, a gente fica triste de ver, e ao mesmo tempo contente de ver que existem pessoas como vocês ainda preocupadas realmente com a educação aqui no país. E a minha pergunta para o doutor Eduardo, eu vou lhe... O senhor quer falar alguma coisa? Sim. Não, por favor, a pergunta que nós temos mais 3 eu queria falar para ele o seguinte, como por... é que é mantido, por exemplo, o Tecnovat? Quem é que paga isso? São as empresas? Como é que elas se sustentam, já que o Estado não coopera com nada, né? Não, como é que é? Só uma observação, eu sou o Renato. Renato, sim. Isso, não sou... A maior parte dos recursos são recursos da instituição. E a instituição... Ela que banca, né? E a instituição tem ainda a maior parte dos seus recursos oriundos de mensalidades dos estudantes. E já uma parte razoável oriundos de prestação de serviços para empresas da região. E um pequeno exemplo, há um laboratório chamado Unianálises, que é credenciado pelo Ministério da Saúde, da Agricultura, para fazer análises tanto de laticínios quanto de produtos cárneos. Prestação de serviço. Prestação de serviço. Quase toda a carne que é exportada do Rio Grande do Sul passa por aquele laboratório.
o leite, a tragédia do leite aqui no Rio Grande do Sul, vocês podem ter certeza que seria pior se não fosse esse laboratório. Então, isso também é uma fonte de renda, né, para a instituição. Há uma política decidida, quer dizer, tudo que é obra civil financiado, é custeado com recursos próprios. Então, no caso do Tecnovates, a obra civil foi praticamente toda investimento da região, e os laboratórios, não, os laboratórios são através de captação de recursos via editais. FINEP, FAPERGS, enfim, os procedimentos aí normais, né? A partir de projetos específicos, né? Esse é o, digamos, a política de funding da instituição, né? Porque antigamente eram só as universidades públicas que investiam, né? Então, não, mas a Univates, agora mudou esse paradigma, eu achei muito interessante. A Univates, ela também isso é um case meio específico. Em primeiro lugar, das chamadas universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, ela é quase uma exceção em termos de saúde financeira, né? É uma universidade que tem um sistema gerencial muito bom, né? Então, ela tem uma saúde financeira que permite esse tipo de investimento. E, há muito tempo, ela, apesar de ser um centro universitário e, portanto, não ter nenhum imperativo institucional para realizar pesquisa, né? Porque centros universitários no Brasil são, em princípio, voltados apenas para o ensino, mas, ainda assim, a Univates investia uma parcela do seu orçamento em pesquisa, né? Antes de recorrer a financiamento externo. Então, já existe uma preocupação que vem desde a origem da instituição, tá? Eu vou fazer só um comentário bem breve sobre o mesmo assunto, porque ele eventualmente pode ser motivador para ambientes como esse, assim, que a médio prazo se tornam absolutamente sustentáveis, né? Se forem de sucesso. No nosso caso, o Tecnopuc, por exemplo, hoje ele é uma operação, tem um centro de custo absolutamente avitário, a captação de recurso é via editais, como o Renato falou. A universidade hoje não necessita pôr maior investimento em cima dessa operação, e todas as operações que envolvem locação de espaços, prestação de serviços, pesquisas ou consultorias, retornam para a instituição e, inclusive, oferecem espaços para investimentos complementares de pesquisa, como dotação de bolsas de iniciação científica, bolsa de doutorado e bolsa de mestrado, que, para uma instituição privada, com dificuldade sempre de captação de recursos desse naipe em órgãos federais ou estaduais, é uma forma a mais de complementação de recursos para a instituição. Tá? Só para complementar. Eu posso só complementar um complemento? Eu esqueci de mencionar. O Tecnovates está fechando, pela primeira vez, eu acho que, não sei se existe outra experiência no Brasil, um convênio, uma parceria com uma instituição financeira regional para montar um fundo de fomento a startups, né? Um fundo financeiro com a participação de uma instituição privada, externa à universidade, e também com recursos da própria instituição. Já nessa política de tentar sair da dependência do Estado, né? E já se prevê que a montagem de laboratórios na área de saúde, por exemplo, vai depender em grande parte de recursos ou da própria instituição ou de parcerias privadas. Não se tem muita expectativa no curto prazo de recursos públicos para essa área. Também, só para complementar, mesmo que os parques tenham uma política, principalmente esses que estão junto à universidade, onde a universidade faz toda a gestão, né? O caso lá do Tecnocinos, ele é um parque tripartite, né? O conselho que decide todas as ações do Parque Tecnológico é o poder público, ou seja, a Prefeitura de São Leopoldo, a universidade e as empresas, né? Pela sua Associação de Indústria e Comércio da cidade. Agora, o governo do Estado e o governo federal vinham até, e esse ano, a gente até estava comentando, talvez seja o último, né? Estão com 2 editais abertos, têm tido editais para melhoria de infraestrutura de parques tecnológicos, né?
A gente não sabe se isso vai ter continuidade, e é uma grande receio de que não tenha. Já vou passar a palavra para o colega lá, só para comentar aquela coisa da tristeza. No meu ponto de vista, a tristeza está em todos nós. Né? Todos nós aqui, a gente pode ter disfarçado um pouco. Tá? Mas a tristeza está em todos nós. Mas ela é ela que tem que nos mover para mudar esse estado que está aí. E é com trabalho, e é com ética. Tudo aqui que foi falado é defender a ética. E é ética que nós precisamos. É com ética que nós vamos vencer esses problemas todos que nós estamos vivenciando. Né? Boa tarde. Meu nome é Marcelo. Na verdade, a Eugênia meio que ela roubou um pouco da minha pergunta, mas não tem problema. Na verdade, eu fui aluno já da Unicinos e da PUC, da Unicinos por uma oportunidade e da PUC por várias oportunidades. Então, a minha pergunta vai para o Renato, o professor Renato, lá de Lajeado. Eu cheguei a conhecer por fora só a Univates, e eu acompanho aqui na Assembleia Legislativa, via o Conselho Regional de Desenvolvimento Social, tem uma menina ali que parece que ela ia lá para coordenar, trabalhar lá no Parque Tecnológico. Então, eu via toda a felicidade dela por esse desenvolvimento, e a minha pergunta vai nesse nível, assim. Ainda que eu acho que tu já tenha meio que explicado, mas, tipo, a decisão, digamos assim, o marco, né, para nascer o Parque Tecnológico, ele, na minha cabeça, eu queria que tu me confirmasse isso ou não, isso já é uma construção antiga, assim, por exemplo, dentro da instituição. Vocês já vinham trabalhando de uma maneira, digamos assim, informal, né, no que se refere a essa questão do desenvolvimento tecnológico. E eu tive a oportunidade de ver, eu acabei não indo, mas nesse final de semana, eu acompanhando pela internet, aconteceu um evento na cidade de Encantado, que é ligado com a questão de inovação agrícola e tal. E ali tinha a chancela, quer dizer, mesmo não tendo o parque tecnológico lá instalado, mas a Univates já tem todo um processo de investimento em inovação, é isso, né? Sim, a menina que você se refere deve ser a Cíntia. Ela é a diretora da Inovates, que é a incubadora tecnológica, associada ao Tecnovates. A Inovates foi fundada em 2003. Né? Ela já gerou 7 patentes ao longo desse período. Já incubou algumas dezenas de empresas. Né? Várias delas já estão no mercado, inclusive em setores de bastante impacto. Né? O Tecnovates foi fundado como tal, eu creio que em 2000 talvez eu cometa um lapso de memória, eu acho que em 2014, né, ele foi constituído formalmente. Né? Claro, isso foi objeto de discussão durante um longo tempo, né? Mas a maturação da ideia ela é mais recente. O Inovates, a incubadora tecnológica, é anterior, ela precede o Tecnovates e, de certa maneira, deu origem ao parque. Tá? A atuação nessas feiras regionais, como essa que você se refere de Encantado, que foi a Suinofest, né? Que era uma feira da área de suínos, de suinocultura. Há várias na região, né? Ligado à produção da região. Quer dizer, tem municípios com feira e festa da erva mate, festa do frango, festa de suínos, festa do leite, festa do queijo, festa... Isso, cada vez mais, vai ser uma estratégia de discutir a necessidade de inovação destes setores junto aos produtores rurais. Né? Na área de suinocultura, especialmente, talvez seja a mais promissora nesse sentido, porque são produtores que têm o ganho econômico é muito pequeno. Né? Então, há uma discussão já no sentido de agregação de valor ao seu produto. Provavelmente teremos boas surpresas no curto prazo, como, por exemplo, fazer o primeiro presunto tipo Parma, aqui não sei se no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, com certeza. Tá? Não precisará mais ir para a Itália para comer presunto cru, nem para a Espanha para comer Ramon. Teremos aqui no Rio Grande do Sul. Próximo. João Vivian, Cientec.
Eu gostaria de perguntar para todos aí, não sei se vocês vão dividir a resposta, mas é a participação governo, empresa e universidade em percentuais, como é que está hoje a participação nesse orçamento todo? E, especialmente para o Renato, uma pergunta, como é que está na política de governo, de Estado, essa questão do incentivo em ciência e tecnologia, na questão, não só na questão de repasse, fomento, vinculado à parque tecnológico, como também na questão da pesquisa própria por parte do governo. E também parabenizar pelo seu artigo no jornal aí, semana passada, sobre a visita do governador no Japão. Eu vou só aproveitar o gancho. Nessa questão da tríplice hélice, né, que a gente falou talvez a quarta, né, a questão da sociedade, e trazer um pouquinho também o que foi comentado bastante em relação à cultura, né, que a gente ainda não tem no Brasil uma cultura tão forte, comparando com alguns países mais desenvolvidos, no desenvolvimento, né, tecnologia. A gente ainda tem muita cultura de importação, né, da tecnologia, de ficar esperando, né, que vem de fora, esperando inclusive que o setor público às vezes, né, tome a iniciativa, né, que faça, né, o investimento. E a gente já viu que isso não funciona muito bem. A gente não pode ficar esperando, né, que isso venha de fora. A gente não pode ficar esperando pelo governo, né, para resolver os nossos próprios problemas, né? E essa questão da cultura, eu acho que a gente, voltando ao comentário original, né, do professor Carlos aqui, como é que a gente muda essa cultura? Eu acho que começa justamente com a questão da formação, né, e quando a gente fala formação, a gente não está falando formação só em nível de graduação. Às vezes começa na graduação. A gente tem uma ênfase muito grande na questão da formação continuada, né, em nível de graduação e depois em especialização, em MBA, em mestrados e doutorados, que às vezes são muito associados ainda a alguém que vai fazer um mestrado porque vai trabalhar na área acadêmica. Não necessariamente. Né? Se a gente quer realmente agora trazer a empresa e fazer a inovação da empresa, a gente precisa de profissionais com a questão da educação continuada para atuar nas empresas. A gente já começa a ver isso, a gente já começa a trabalhar isso. Pegando o nosso exemplo, no nosso programa de pós-graduação, a grande maioria dos nossos alunos de mestrado e agora de doutorado, eles conciliam a sua atividade profissional com a sua formação continuada, com a formação acadêmica. Muitas vezes bancados por projetos de pesquisa com empresas. Em termos de investimento, em termos de custo-benefício, é muito vantajoso para a própria empresa, às vezes, né, bancar um aluno, entre aspas, que vai ser um engenheiro formado que vai estar, além de estar se qualificando, está resolvendo o problema da empresa, está fazendo pesquisa, está ajudando nessa ponte, né, entre a universidade e a empresa. Né? A questão do governo. A gente tem, né, ainda um investimento público muito grande, uma contribuição pública muito grande no Brasil, através das universidades federais, agências de fomento, né? Mas, de novo, isso é uma questão cíclica, né? E que agora, em particular, está em baixa, então a gente precisa de muito mais investimento privado, na minha opinião. Acho que no Brasil a gente ainda depende muito do governo. O que a gente precisa do governo? Acho que o governo não atrapalhe. Né? Que o governo nos dê as mínimas condições para que as empresas, para que as universidades que possam colaborar, nos dê condições de trabalho para que a gente possa avançar nesse sentido. E para fechar, eu sei que o tempo está esgotando, eu passo a palavra. Eu vi isso muito, eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com 3 empresas, 3 startups que começaram no Vale do Silício, hoje em dia são empresas já bem estabelecidas, né? E a gente vê muito bem lá, né, a questão do empreendedorismo, né, essa questão de não esperar que venha de fora, não esperar que venha do governo, né, empresas com investimento privado, né, e com uma relação muito boa com a universidade. Ali é a tríplice hélice funcionando na prática. É investimento privado em novas empresas, com novas tecnologias, e que muitas dessas empresas vêm de dentro da universidade ou sempre buscam parcerias com a universidade para ir desenvolver, né, as suas tecnologias. Acho que é um exemplo muito legal para a gente seguir, não copiar, obviamente, né, mas utilizar como exemplo para desenvolver as nossas próprias soluções. Bom, mas com isso, desculpe se eu me alonguei, eu passo a palavra.
Faço um comentário em relação à tua colocação, que une um pouco essa questão do governo, empresas e universidades. Acho que a gente tem, assim, em termos estruturantes, acho que a gente carece, assim, de mecanismos mais efetivos, mais robustos. Assim, a gente não pode depender simplesmente de uma linha estratégica de fomento, sem a gente ter tido uma participação protagonista antes, para tentar contribuir com esse protagonismo, né? Acho que isso é uma carência, assim, essa sinergia mais forte, mais efetiva. Acho que ela existe de uma forma um pouco escassa, assim. Isso, a gente sente esse sentimento. Às vezes sai, por exemplo, assim, a gente tem participado de muitos editais de fomento no Brasil inteiro, e tanto federal, estadual, e em muitos casos, assim, a maioria deles eles oferecem recursos para capital. Vamos assim, acho que cada parque tem o seu verniz para isso, tem as suas demandas. Num caso como o nosso, por exemplo, com 50 mil metros quadrados de área construída, mais 30 mil em Viamão, capital não é essa a diferença, mas ter linhas específicas para investimento em custeio, que a gente possa ter novos processos de capacitação, recursos humanos, acho que isso é uma carência visível. Ponto 2, e aí, por exemplo, é constatável isso, a gente tem uma outra falta de cultura numa relação direta assim, com a indústria e com as empresas, no sentido assim, às vezes a gente tem fonte de fomento para investimento em alocação de pesquisadores em empresas, tem recursos para isso, como até recentemente a FAPERGS lançou um edital para isso, com uma bolsa muito razoável, com 36 meses de sobrou bolsa, não tinha projeto, não tem cultura que a gente possa alocar um pesquisador de alto nível na empresa, porque a empresa não... a fundo perdido para a empresa, ela não tinha nenhum ônus. O ônus, na verdade, se eu bem me recordo, era uma bolsa de estágio muito pequena, o pesquisador ficava lá. Faltou cultura nesse sentido, sabe? Se a empresa enxergar isso é uma inserção muito grande. E a partir de um pesquisador, aí tem spin-off, tem startups, e tem uma conexão com a universidade bastante grande. Acho que a gente fala da Tríplice Hélice, ela existe, mas não na robustez que talvez a gente pudesse ter resultados mais positivos. Tá? Bem, com relação à minha opinião sobre a política de ciência e tecnologia do governo do Estado, enfim, não quero me alongar nisso, eu saí da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia porque deixei de ver qualquer coerência nessa política. Não na política de ciência e tecnologia especificamente, mas na política de desenvolvimento econômico. Que desenvolvimento econômico que envolve e que deve puxar a ciência e a tecnologia, né? Então, por isso tomei a iniciativa de sair. Agora, eu acho que há uma questão maior de fundo no que você colocou aí, que é essa relação entre, ou melhor, que é a expectativa que nós temos em relação ao governo como o fomentador por excelência de atividades na área de ciência e tecnologia e de inovação. Eu acho que isso é um equívoco, compreende? Porque enfim, a coisa não é por aí. Compreende? Nós temos que repensar este modelo de financiamento e de organização institucional dessas políticas. Veja bem, se nós tomarmos o período que começou no ano 2000, aproximadamente, até 2013, 2014, por aí, o volume de investimentos públicos na área de ciência e tecnologia no Brasil foi maior do que qualquer outro período da nossa história. E foi continuado, foi um investimento continuado, né? Se criaram mecanismos específicos de captação de recursos, tipo os fundos setoriais, por exemplo, né? Que mesmo tendo sido contingenciados na sua maioria, mesmo assim significaram um aporte de recursos direto muito significativo. Tá? Bom, e nós não nos preparamos, apesar disso tudo, não nos preparamos para a crise das commodities. Entende? Nós investimos em ciência e tecnologia de um lado e continuamos uma economia produtora de commodities cada vez por outro lado. Entende? Isso revela um problema. Entende? E é um problema de várias faces. Entende? E eu acho que uma das faces relevantes é a seguinte:
Como a economia de commodities funcionava numa espécie assim de voo de cruzeiro, dada a demanda internacional, etc., não havia uma expectativa ou uma demanda dos agentes econômicos em termos de resultados da atividade das instituições de ciência e tecnologia. Então, as instituições de ciência e tecnologia passaram a atuar elas mesmas como demandantes de recursos. Compreende? Sem uma estratégia de geração de valor para a sociedade. Isso gerou uma série de vícios no sistema de ciência e tecnologia. Um deles é a ilusão de que nós temos que evoluir para uma espécie de, como se diz, de homogeneidade no desempenho das instituições. Compreende? Veja, como chama aquela política do CNPq, dos Centros Nacionais de Excelência em Ciência e Tecnologia. Pegam temas chaves para a inovação, né, para o desenvolvimento tecnológico de ponta, etc. Mas um dos critérios básicos para que os centros de excelência recebam recursos é serem disseminados pelo país. Bom, regionalmente, mas quanto mais... entende a coisa? Veja, então, isso significa o quê? Que nós não aceitamos que as instituições de ciência e tecnologia exerçam competitividade entre si. Competitividade por resultados. Nós queremos um modelo totalmente simétrico. Mas, na realidade, os países que estão na ponta do desenvolvimento e da inovação tecnológica desenvolveram assimetrias nas suas instituições de ciência e tecnologia. E é graças a essas assimetrias que elas se tornam competitivas no mercado e disputando, inclusive, relações com o meio empresarial, com o meio econômico, etc. Bom, oxalá a crise atual pela qual nós estamos passando cria uma oportunidade para nós superarmos essas ilusões de que nós teremos um desenvolvimento totalmente simétrico das instituições de ciência e tecnologia e comecemos a aceitar a ideia da competitividade interinstitucional entre universidades, entre instituições de ciência, de pesquisa tecnológica, etc. Ou seja, aceitemos a ideia de assimetrias, que sem isso não há inovação. Entende? Isso significa repensar não só a dinâmica de financiamento público, mas significa abrir caminhos para o investimento privado nas próprias instituições de CIT. Obrigado, Renato. A gente está estourando o tempo, então nós vamos ter as duas perguntas que faltam, tá? Com licença, olá. Bem rápido, tá, por favor. Me chamo Douglas, corroborando ao colega da Cientec. Todos nós aqui temos o mesmo sentimento quanto à política, quanto ao desenvolvimento, à falta de tecnologia. Muito obrigado, me sinto honrado diante do gabarito de vocês. Por mais excelência que a gente já tenha alcançado ou estamos alcançando no ensino e desenvolvimento tecnológico na engenharia, a gente tem certos entraves propostos por nossos dirigentes. Eles estão distribuídos no Legislativo, Executivo e Judiciário. Eu não queria entrar na área política novamente, mas de forma ativa, através de burocracia, através da extinção das entidades, de forma passiva, cruzando os braços para deixar passar muita coisa incoerente com a sociedade, eles são os responsáveis pelo desenvolvimento e o desenvolvimento tecnológico e da sociedade como um todo. A minha pergunta, ela se baseia em dois aspectos. O direito privado, no setor privado, eu ouvi um relato essa semana na Rádio Gaúcha, colocado ao presidente, como é que é o nome daquela empresa de fomento que emprestou a JBS? BNDES, né? BNDES, tá. Banco Nacional de Desenvolvimento. Um relato colocando para esse presidente que ele concorreu ao fomento, colocando um projeto de termoelétrica movida a dejetos suínos. Olha que coisa boa, interessante, todo mundo ganha. A capacidade, eu acho que era 6,8 mega. Ele teve como indeferimento
a resposta dizendo que não tinha esse exemplo aqui no Brasil. Olha que contramão isso. E no direito público, no setor público, essas distinções. A minha pergunta é essa, por mais excelência que a gente consiga na inovação, ao ensino de engenharia, tudo, como é que a gente consegue vencer essas entraves? Já que todos aqui estamos com o mesmo sentimento de progresso. Obrigado. Boa tarde, sou Adriana Yamazaki, economista da Corsã. Muito boa a palestra de vocês, brilhante. Eu gostaria de perguntar para o Renato, que é da Tecnovates, a respeito sobre inovação aberta, que o senhor citou, que a linha da Tecnovates começou com Schumpeter, que foi dessa força de costume, e sabemos que a inovação de Schumpeter seria mais uma inovação mais fechada, da destruição criadora, e não tanto da inovação aberta. Isso que eu não tive entendimento muito bom. Como o tempo está muito avançado, se você puder citar uma fonte dentro do site, enfim, qualquer coisa, ou por e-mail, isso agradeceria, porque ficou minha dúvida sobre isso. Muito obrigada. Bom, eu vou fazer da seguinte forma. Pegando as duas questões, já tem uma específica para o Renato, a outra eu acho que cada um pode também estar respondendo. Vou dar a palavra para cada um dos painelistas, eles encerram a sua fala, respondendo as devidas perguntas também e dando seu recado final. Rapidamente, por favor. Ok, obrigado, Carlos. Pegando o gancho da pergunta anterior e já finalizando então a minha participação, eu volto um pouquinho ao tema, né, que foi sugerido para a minha palestra, que é essa questão de desafios e oportunidades. É inquestionável que nós temos vários desafios em várias áreas, incluindo a questão política, incluindo investimentos privados, inclusive, né, na pesquisa. Mas, apesar de todos esses desafios, não sei, talvez eu seja um pouco otimista demais, eu acho que eu sou um otimista meio incurável, né? Eu tendo a focar sempre nas oportunidades. E pensando nas oportunidades, quando eu vejo para o potencial que o Brasil tem de crescimento, é um potencial enorme, né? Considerando o nosso tamanho, considerando a nossa economia, considerando as nossas universidades, as nossas empresas, a nossa indústria, é um potencial ainda muito pouco explorado e que a médio e longo prazo, eu não tenho dúvida que a gente vai avançar muito, assim como a gente já vem avançando, e eu só vejo isso aumentando cada vez mais. Obrigado. Eu vou procurar tentar fazer uma leitura em relação ao comentário da primeira pergunta. Eu acho assim, nesses ambientes assim, as startups são um caminho muito importante. Assim, eu acho que elas não atuam sozinho, elas estão muito conectadas com as empresas, tanto do mercado como de dentro, e elas, na verdade, são uma fonte de novos investimentos em novos conhecimentos de desenvolvimento. Assim. Então, acho que o fomento para isso, como ocorre a partir das incubadoras, e até em espaços novos, como esses que a gente fala de coworking, eu acho que são um caminho e são um vetor muito grande, porque a geração de hoje demanda muito oportunidades e portas como essa. Eu queria só aproveitar esse encerramento, assim, além de agradecer a vocês todos aí. O engenheiro Ricardo Maranhão fez um desafio e na hora eu não quis, achei que não era pertinente dar um retorno, mas ele disse que provavelmente a PUC teria projetos com a Petrobras, e a gente tem, de fato, 2 projetos muito interessantes. Um que é o Instituto de Pesquisa, Instituto de Petróleo e Recursos Naturais, com pesquisas de referência no Brasil inteiro, que são ensaios feitos aqui na PUC, assim como a gente também trabalha muito focadamente na Bacia de Pelotas, na prospecção de novos campos. E também tem um outro projeto, mais recente, e até demonstra um pouquinho, talvez, a robustez dessa empresa, enxergando o futuro, que é um projeto de mitigação de risco em plataformas offshore, a partir de trabalhar a questão dos fatores humanos. Quer dizer, assim, não só a tecnologia lá na frente previne de riscos, mas também fatores agregados às pessoas, aos humanos. Assim, como é que a gente pode trabalhar? É uma pesquisa transdisciplinar e é inovadora, com certeza, em relação ao mundo na indústria de óleo e gás. Agradeço a participação de todos. Bem, com relação à questão que você colocou, eu mencionei na minha primeira explanação a necessidade de nós construirmos uma nova mentalidade
empresarial a partir das universidades. Acho que isso é absolutamente fundamental. Quer dizer, os mecanismos sociais de reprodução da classe empresarial, digamos, no Rio Grande do Sul e no Brasil, eles sempre foram tradicionais, né? Quer dizer, basicamente, filhos de empresários se tornam empresários, né? E assumem a cultura das gerações anteriores, etc. O que, obviamente, é bom que seja assim também, né? Isso não acontece só no Brasil. Só que, hoje, dadas as novas condições da economia, da globalização, etc., nós temos que mudar a base institucional de formação da empresária, entende? E as universidades passam a ser um dos locais estratégicos para isto. Tá? Então, incubadoras empresariais, fomento a startups, parques tecnológicos são importantíssimos. Importantíssimos. Tá? Quando nós fizemos recentemente uma competição entre empresas incubadas nos parques tecnológicos das universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, para ver qual era a mais inovadora, foi uma competição, inclusive, patrocinada pelo BRDE, aqui do Estado, o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico. O que surgiu lá foram coisas assim, absolutamente fantásticas, que não se imagina, que estão completamente fora, entende, da curva, em termos assim, do hábitos econômico aqui do Estado. Bom, nós reunimos 30 empresas incubadas, né, como as melhores, num universo que talvez não chegue a 300. Então, você imagina, se ao invés de 300 empresas incubadas no Estado, nós tivermos 5 mil, 10 mil, quer dizer, tivermos efetivamente um movimento, atingirmos uma massa crítica. Entende? Então, acho que realmente nós podemos pensar num salto qualitativo. Compreende? Então, há condições, acho que nós temos que ver as oportunidades, etc. Agora, eu diria, talvez esse seja o viés do sociólogo, nós temos que ser otimistas na ação. Agora, não há como não ser pessimistas no pensamento, entende? E nós temos que conviver com essa duplicidade, lamentavelmente. Com relação à questão da inovação aberta, acho que você pegou uma questão-chave, que realmente isso é uma abordagem pós-schumpeteriana. O Schumpeter falava literalmente em destruição criativa, mas, enfim, nós estamos com o tempo absolutamente esgotado. Eu me disponho depois a trocar ideias, a gente troca e-mails ou coisa parecida, pode ser? Bom, quero agradecer imensamente ao convite, a paciência de todos vocês e cumprimentar os colegas aqui de debate. Obrigado. Muito obrigado a todos. E só para encerrar e pegar um pouco da tua pergunta e preocupação, eu vou só fazer um comentário do que, para mim, como profissional, eu estou formado há 30 anos, ou fechando quase 30 anos, mas há 30 anos eu me relaciono com empresas, sendo um pesquisador universitário, que nunca trabalhou dentro de uma empresa, a não ser no estágio obrigatório. E aprendo a me relacionar com as empresas nesses 30 anos. Cada uma é diferente da outra. E aprendi que não posso depender do apoio e do financiamento público. Esse foi o meu grande aprendizado, né? Poucos dos meus colegas universitários, eu acho que aprenderam isso, né? Porque não é o aprender que tu não pode desenvolver a tua pesquisa dependendo somente do apoio público, mas aprender a se relacionar com a empresa e a empresa aprender a se relacionar com a universidade, né? Esse viés, essa mão tem que ser dupla, né? A gente é muito criticado que a universidade não consegue trabalhar com as empresas, mas as empresas não conseguem trabalhar com a universidade, porque as empresas muitas vezes exatamente o que elas querem e a universidade às vezes não sabe exatamente o que ela deve entregar, né? Mas os times são diferentes por um erro cultural também, porque qualquer desenvolvimento podem levantar qualquer um que trabalha em empresa, nunca é menor do que a necessidade de desenvolvimento quando procura uma universidade, né? Então isso é fundamental. Mas só que a gente não desiste também do financiamento público. A gente faz também.
mas a gente convence as empresas a que o mínimo que elas financiarem para um desenvolvimento de pesquisa, ela já começa a ganhar. Né? Pelo mínimo que elas financiarem. Mas elas têm que financiar, elas têm que investir. Né? É assim que vários países, é assim que se a Coreia, nos seus primeiros anos, que decidiu o governo, ele adotou empresas e botou dinheiro dentro dessas empresas, que hoje são grandes multinacionais coreanas, né? Isso foi para fomentar o início dessa mudança de cultura. Mas hoje em dia isso se inverteu, e se inverteu em vários países. Né? Nós ainda somos muito paternalistas. Né? Os governos, o Renato falou, ao longo de quase uma década, a gente teve muito financiamento público para desenvolvimento tecnológico. E aí o financiamento diminuiu, e aí diminuiu o desenvolvimento tecnológico por quê? O setor privado já tinha que ter criado essa cultura nesses 10 anos, e ele não depender mais do financiamento público para poder desenvolver as suas tecnologias. Talvez esse seja, e aí, o Alexandre saiu, mas os outros colegas... está ali. Eu acho que o SENGE pode dar uma boa contribuição nesse sentido. Eu acho que a gente pode dar uma discutida em relação a isso. Aí eu vou fechar de vez dizendo o seguinte, nesses 30 anos, né, grande parte das empresas que eu me relaciono são micro e pequenas. Porque, na minha visão, é aí que está o desenvolvimento do nosso Estado, do nosso país. Né? São as que mais entregam. Exatamente. E as grandes empresas hoje, nos nossos parques, já começam a criar programas, porque elas dependem das micro e pequenas, elas precisam das micro e pequenas também para mudar o seu negócio, crescer e se manter. Né? Então, assim, aí pegando o que tu falou, né, talvez o grande problema desses bancos é porque eles só financiam em grande parte grandes empresas. Fiz esse questionamento no BRDE aqui também, há algum tempo atrás. Por que não existe financiamento para micro e pequena empresa? Porque não dá visibilidade. Essa é a conclusão que eu chego. Não dá visibilidade. Dá visibilidade uma grande empresa levar 30 milhões de um banco, e não várias pequenas empresas levando 100 mil, que vão trazer um resultado muitas vezes melhor. Né? Então, essa também é a mudança de cultura que tem que acontecer, e eu acho que a gente tem que reforçar isso. A gente quer incentivar as startups, quer incentivar o empreendedorismo, quer incentivar novas empresas, mas realmente tem que mudar essa cultura, né, de que tipo de mercado e que tipo de sociedade a gente quer construir. Isso. Muito obrigado.